Continuando nosso bate-papo, nós vamos falar sobre desenvolvimento profissional para professores, meus dois grandes amigos aqui, o Du e o Sérgio. Eu já vou começar com a primeira pergunta que eu tenho aqui, que é meio óbvia a resposta, mas eu quero ouvir de vocês. Qual a importância de se desenvolver profissionalmente como professor? Vamos começar com você, Du. Sabe, eu vou abordar um ponto um pouco diferente, né? Normalmente, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, a gente já pensa em exames, em diplomas. Eu acho que o grande segredo, né, e a melhor coisa do desenvolvimento profissional é o que você vai passar na sala de aula, né? Se você fizer um curso, seja um curso de uma semana, alguma palestra ou qualquer coisa que você fizer para melhorar o seu aspecto profissional, isso não vai refletir somente na questão de certificados, né? Que a gente sempre pensa em certificados, mas na qualidade das nossas aulas, né? Que como professores de inglês nós temos dois grandes desafios. O primeiro é conseguir os alunos. E o segundo e maior desafio, na minha opinião, é o reter o aluno e para que também ele goste tanto da aula que ele te recomende para as outras pessoas. Então eu acho que o desenvolvimento profissional é a chave de sucesso para que você consiga seguir essa carreira de professor. Legal. Bom. O que você acha, Sérgio? Eu concordo completamente. Eu adoro certificado, eu acho que o professor adora certificado, mas assim, certificado por certificado não é não é o ponto principal, né? Eu acho que a gente pode acumular um monte de certificado e não necessariamente que ele vai se traduzir em benefícios. Eu acho que o ponto que o Du levantou é super importante. Hoje que eu tô do outro lado, de quem às vezes tá dando algum curso em que o professor está fazendo para se qualificar, eu sempre penso assim, como que esse curso que eu estou preparando vai impactar o aluno desse professor. Então, eu não estou pensando só no professor que está fazendo o curso, mas eu estou pensando no aluno desse professor, em como ele vai ser impactado, que está relacionado com o que o Du falou, né? Então, eu acho que desenvolvimento profissional tem que levar isso em consideração. No final, como a gente fala, né? At the end of the day, como que o aluno desse professor vai ser impactado por esse desenvolvimento profissional, por essa qualificação, por esse curso, por esse workshop. Uhum. Ver um pouco mais adiante, então, na verdade. Não é só um papel na parede, né? Tem que ir um pouquinho mais... Legal. Agora, um professor que talvez está nos assistindo e ele tem essa vontade de começar a se profissionalizar, ele quer aprender mais, aí ele tem algumas opções na vida dele. Ele tem, a gente falou brevemente até anteriormente, tem lá os C1, C2, até B2, dependendo do nível que o professor está, e certificados para isso. E do outro lado você tem aí TKT, CELT, Delta e assim por diante. A pergunta é como que vocês... como ajudar uma pessoa que está nesse ponto a tomar uma decisão? Para que lado que eu vou? Tudo custa tempo, principalmente. Tudo custa dinheiro. E ambos são finitos, né? Como escolher para onde ir? O que vocês acham? O que você acha, Du? Então, eu acho assim, quando nós temos dois caminhos, né, que você mencionou aí. Nós temos os desafios linguísticos, que seriam os exames de proficiência B2, C1 e C2, e os cursos com um viés pedagógico. Na minha experiência e na minha opinião, eu acho que o melhor caminho para o professor é ele começar realmente com a questão linguística, né? Ele conseguir passar no nível B2, C1 e C2. Porque, apesar de ser muito importante nós termos os cursos pedagógicos, na minha experiência, quando eu fiz, por exemplo, o curso Celta, tinham alguns professores que eles tinham um nível linguístico aquém do exigido pelo curso. Então, eles sofriam tanto para conseguir fazer os trabalhos, desenvolver e dar as aulas, que eles não conseguiam focar tanto na parte acadêmica, na parte pedagógica, porque eles ainda tinham esse desafio linguístico. Então, acho que o ponto inicial seria você trabalhar a sua competência linguística para que você se sinta confortável com a língua. Ao estar confortável com a língua, isso não será um empecilho para você quando você for fazer cursos de viés pedagógico. O que você acha, Sérgio? Nesse mesmo sentido, enquanto o Du estava falando, eu estava pensando também num curso, por exemplo, como o Celta, né, que exige um nível linguístico mínimo para você poder fazer, acompanhar e tirar vantagem do curso que você está fazendo, né? Eu percebo muito que o seu professor ainda está naquela fase de tá tendo dificuldade com o próprio inglês, e não só às vezes para dar aula, porque sei lá, eu não consigo explicar X, eu não consigo explicar Y, porque assim, todo mundo tem dúvidas, né? Mas se o professor está tendo dificuldade para se expressar na língua,
ainda está naquela fase de que eu preciso melhorar meu inglês, eu preciso desenvolver mais confiança, eu acho que uma boa ideia seria realmente focar mais na parte linguística, até chegar no ponto de eu te sentir mais confortável para poder fazer e acompanhar um curso que vai exigir em que eu consiga explicar, em que eu consiga expressar, em que eu consiga escrever, né? Pegando o Celta como exemplo, geralmente eles pedem nível C1, né? E às vezes o professor está ainda naquele nível. Eu conheço professores que estão em nível B1, que estão em nível B2. Então, assim, eu acho que seria ideal, no caso do professor que está nesse contexto, de se desenvolver mais na parte do inglês, antes de tentar um curso, por exemplo, que vai exigir um certo nível linguístico, uma complexidade que ainda ele não vai conseguir acompanhar. Então, eu comecei pela parte linguística, funcionou bem. E é o que eu recomendaria hoje para um professor que está nesse dilema na carreira. Afinal de contas, não tem como você aprender a ensinar algo que você não domina ainda, né? Então, acho que faz muito sentido o que vocês estão falando de desenvolver a parte linguística para saber o que vai ser ensinado, para depois conhecer os caminhos para ensinar, né? E normalmente quem faz, por exemplo, Celta ou Delta, uma das melhores coisas que você vai ter durante o curso é você ter um feedback, né? Um professor, ele assistindo às suas aulas e te passando um feedback de tudo que aconteceu. Se você ainda tem uma dificuldade linguística, a maior parte do feedback dele será em relação à sua questão de competência linguística. E aí você vai perder muito do feedback que você teria na parte pedagógica. Agora, se você já passou por essa parte do idioma, você já tem o C2, você está muito bem com a língua, você terá um foco melhor na parte pedagógica para você trabalhar durante o curso e aprimorar as suas habilidades como professor. Legal. Ainda nesse tópico sobre o que estudar, muito se fala da necessidade ou não de se fazer uma faculdade de letras. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que... como que vocês encaram a faculdade de letras nesse processo de formação do professor versus cursos livres, que existem aí a abundância de cursos livres hoje? O que vocês acham? Vou começar por você, Sérgio. Ivan, você bem honesto aqui. Eu acho assim, tem cursos de letras bons que a gente pode encontrar e tem cursos de letras que são assim horríveis, muito ruins. Então eu acho importante ressaltar isso. Eu sei porque eu conheço pessoas professores que já compartilharam comigo experiências em cursos de letras que assim, tiveram experiências péssimas, de falar que aprenderam assim muito pouco, praticamente nada, não foi uma experiência agradável. E depois, eventualmente, fizeram Celta e acharam que aprenderam mais no período que estudaram para o Celta, que é um curso curto, né, do que em 3, 4 anos de letras. Eu acho importante o curso de letras, só que eu acho que tem que se fazer essa ressalva. Então, assim, se eu vou fazer um curso de letras, eu vou investir 4 anos do meu tempo, do meu dinheiro, eu tenho que fazer um curso bom que vai me trazer benefícios. Então, também fazer um curso de letras para falar que eu tenho um certificado de letras e aquilo não me impactar em nada na minha carreira, no meu aprendizado como professor, eu acho que não vale a pena. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu vejo, por exemplo, um curso como o Celta, que tem uma padronização, né, tende a ter uma padronização mundial, em que eu sei que se eu fazer aquele curso, tipo assim, 99% das vezes eu sei o que eu vou tirar daquilo. Então, aquilo vai ser mais impactante na minha carreira. Então, às vezes eu percebo que um professor que faz um Celta, embora não seja um curso de letras, né, que deveria ser muito mais abrangente, cobrir muitas outras áreas, sente que se beneficiou mais do que ter feito um curso de letras. Então, acho que isso que a gente tem que levar em consideração. Qual curso de letras, né? Não é só fazer um curso de letras simplesmente por fazer. Ok. Faz muito sentido. O que você acha, Edu? Adicionando ao que o Sérgio já falou, né, eu vou falar de 2 pontos. Primeiro, se você tem vontade de fazer um mestrado e doutorado, seguir essa carreira acadêmica, seria importante você fazer o curso, né? Aí, nem tanto pelo curso em si, mas para que você consiga depois participar de concursos, se você tem vontade de ser professor da USP, Unicamp, algum lugar, seria interessante você ter o curso. E eu acho que o segundo ponto a favor do curso de letras qual que é a grande coisa? Né? Falar, o Celta, o Delta, ele é um curso mais prático, você já desde o começo começa a colocar as coisas em prática. E na faculdade de letras são 3, 4 anos e há muita teoria, mas justamente por ser muita teoria que eu defendo o curso de letras, porque você vai ter acesso a vários pontos ou vários campos de estudos que normalmente você não teria acesso no dia a dia. E
ao estar em contato com todas essas áreas, você pode descobrir uma paixão, uma vontade de seguir os estudos em algo específico que pode te ajudar se você quiser fazer um mestrado ou doutorado ou até para a sua vida. Então, o leque de opções que você terá durante o curso, a experiência que você vai ter, vai te ajudar a alinhar um pouco mais e se conhecer melhor do que você gosta e do que você pode continuar estudando depois. Vou adicionar um ponto aqui. Nada técnico. Mas vocês já ouviram alguém falar, por exemplo, assim, se eu pudesse eu falava só inglês, não gosto de falar português. Uhum. Às vezes a gente ouve aqui alunos iniciantes, enfim. Eu já pensei assim, falei, nossa, como que eu gosto mais de falar inglês do que português, né? E a faculdade de letras me ajudou a despertar um amor pela língua portuguesa tão grande que eu vim a entender a importância dessa língua que me cerca desde que eu estava no útero da minha mãe, até hoje, depois que eu passei pela faculdade de letras. Então, se eu não tive muito acesso a muita coisa na faculdade, porque a faculdade ela é superficial. As coisas que a gente fala aqui, por exemplo, não se abrange lá o nível de profundidade que a gente tem nas nossas conversas ou que a gente faz depois do mestrado, doutorado, não vai ter lá. Mas para mim, por exemplo, e para alguns que eu conheço, despertou esse amor pela língua. E hoje eu nunca mais falaria uma coisa dessa como, eu não falaria mais português, eu gosto mais de falar inglês. Eu gosto de falar inglês, mas a língua mãe nossa é o português, né? E eu aprendi a respeitar muito ela depois da faculdade. Então, para mim, foi muito bom ter feito letras, né? Por esse motivo. Bom, tem um curso que não é muito falado, a gente não falou nele aqui ainda, que é o TKT. A gente tem o Celta, o Delta, a gente já falou um pouquinho. Agora, eu e o Sérgio tivemos essa oportunidade de fazer o TKT. A gente estava tentando lembrar quando. Acho que é mais de 20 anos atrás. Faz uns 20 anos, Sim. É complicado esse negócio de idade. É né? a idade. Sérgio, em relação ao curso TKT, o que você pode comentar a respeito? Sua memória é melhor que a minha. Quando a gente fez, só tinham 3 módulos. Eram 3 né? módulos. E agora a gente tem mais 2 módulos, que é o Clio e o com foco em Young Learners, Sim. né? Que são os módulos, os Specialist Modules. Eu acho que foi interessante fazer. O TKT não tem um componente prático, né? Você não vai dar uma aula, eles não vão avaliar a sua aula, você não vai receber feedback. Mas naquela época, ter a oportunidade de ter conseguido me aprofundar mais na parte teórica, eu achei que foi super interessante, foi super válido. Eu me lembro da gente ter comprado, você lembra de um livrinho? Acho que ainda existe, né? Eles vendem acho que é um capa laranja, né? isso, com o conteúdo dos 3 módulos, mais a parte de testes prática, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer. Então, assim, eu achei interessante, achei como uma forma de aprofundamento legal. Embora, de novo, né? Ele tenha esse aspecto mais teórico, você não vai ter a oportunidade de dar aula, de receber feedback. Acho que é uma boa introdução, né? É um bom para quem não sabe nada. Sim, com certeza. É um degrauzinho da escada, o TKT, um degrauzinho legal, né? Passando para o Celta, como é que foi a experiência de vocês com o Celta? Bom, o Sérgio não fez o Celta, fez uma outra qualificação em preparação pro Delta. Então, vou focar mais em você, Du, nessa pergunta. Como que foi a sua experiência com o curso? E a gente sabe que você pode fazer de uma maneira intensiva ou de uma maneira mais regular. E o que você acha dessa diferença? Qual que você acha mais vantajosa? Sabe, Ivan, por muito tempo eu tinha o desejo de fazer o curso do Celta, mas eu tinha uma certa dificuldade porque eu moro no interior de São Paulo e o curso ele era lá na capital. Né? Então eu sempre namorava o curso, ficava flertando, mas eu não tinha tempo de ir até São Paulo fazer o curso. Com a pandemia, no começo de 2020, Cambridge decidiu lançar o curso 100% online. E eu participei da primeira turma do curso online e intensivo. Né? Ele é um curso de 120 horas que ele alia uma boa base teórica com componentes práticos. Então você estuda alguns tópicos, alguns temas, e você tem que colocar em prática tudo que você está aprendendo na sala de aula. E o que eu achei, a questão do desafio maior do curso 100% online, é que eu fiz o curso no período matutino, né, pela manhã. E
os alunos, quem faz o curso, você tem os professores que estão fazendo o curso e os alunos são alunos voluntários, né? Pessoas que se predispõem a assistir às aulas, eles não pagam nada por isso e eles estão ali para aprender e eles sabem que é um curso, que é algo bem específico. E a maior parte dos alunos tinham dificuldades de mexer com o Zoom, com a ferramenta, ou o aluno estava fazendo pelo celular, alguma coisa assim, toda hora caía a conexão. E aí, às vezes a gente colocava nas salas para eles debaterem, eles falavam assim, mas cadê o material? Eu não estou mais vendo o material. Então, foi o desafio maior nessa primeira turma lá, como era algo muito novo, foi a questão tecnológica. Mas eu acho que com o tempo todo mundo foi se acostumando a usar mais a internet. Acho que hoje talvez não seja o problema. E eu fiz a modalidade intensiva, né? Foi uma loucura. Várias madrugadas assim, eu não dormia, porque para você preparar uma aula, não é só você preparar uma aula, você tem que preparar uma lesson plan em detalhes. Quais são os passos que você vai fazer e por que você está fazendo aquilo. E depois você prepara a aula, e aí depois você tem o feedback. Aliás, você tem 2 feedbacks. Você tem o do professor, né, o tutor, e dos outros alunos que são professores também, que estão participando do curso. Então, tem um bate-papo entre os professores do que eles acharam da sua aula, e depois o tutor também. Eu acho que esse curso intensivo, ele só é interessante em um caso. Se você realmente tem uma agenda muito apertada, às vezes você trabalha o dia inteiro e estuda à noite, ou você tem crianças, alguma coisa que o impeça de fazer o curso na modalidade regular. Então, se você não tem outra forma, você poderia fazer esse curso intensivo. Mas na minha experiência hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria a modalidade intensiva, porque você mal terminou a primeira aula, teve o feedback, no dia seguinte você já está começando tudo de novo. Você não tem aquele tempo para absorver as informações. Você fez o regular, né, Ivan? O que você achou? Eu fiz o regular e eu já achei super puxado, super intensivo mesmo sendo regular. Além do que, quando eu fiz, eu tinha acabado de começar a minha carreira lá na USP, né? Então eu era aluno especial lá. Então eu tinha tinha aula da USP de coisas que absolutamente novas para mim. Eu tinha que levar as coisas em preparação para a semana e aí tinha o Celta para fazer também. Então foi um período, sem contar quem trabalha, né? Claro. Foi um período muito tumultuado para mim. Mas eu gostei muito, aprendi muito e eu concordo com você. Eu acho que se puder fazer a versão mais regular, mais estendida, você sofre menos, acaba absorvendo mais, acaba sendo mais proveitoso, né? Mas de qualquer forma é super, super puxado, né? Não tem jeito. Um curso vale muito a pena, mas ele é bem puxado, não tenha dúvida. Sobre o Delta a gente já falou bastante, mas tem o Train the Trainer, né? Sérgio, o que você acha desse? Eu fiz o Train the Trainer, na época eu fiz no São Paulo Open Center com a Andréa Baiana, que infelizmente já faleceu. Tutora excelente, fantástica. Aprendi muito com ela. E eu acho um treinamento inicial para quem quer se desenvolver um pouco mais como teacher trainer. Eu acho que ele dá assim as ferramentas adequadas para você poder começar a planejar uma sessão, saber o que você vai ter que levar em consideração para diferentes tipos de sessões que você pode planejar, diferentes frameworks que você pode usar, diferentes formas de dar feedback a um professor, observar uma aula, quais critérios levar em consideração. Então eu acho que é um bom curso inicial para quem está querendo, né, começar a trabalhar como teacher trainer, ou mesmo para quem já trabalha e quer ter uma noção teórica, né, mais embasada do que está fazendo. Então eu acho assim, é um curso interessante, vale a pena. Eu gostei da experiência, tive a oportunidade de aprender coisas novas, mesmo já tendo, né, uma experiência como teacher trainer, teve alguns aspectos que eu achei que foram bem relevantes. É um curso que eu recomendaria para quem tem esse interesse, sim. Legal. Você tem alguma coisa a falar sobre Train the Trainer? Eu acho que ele é um curso assim, interessante porque ele traz várias sugestões práticas. Então eu acho que ele é interessante para o professor que ele está dando aula no momento, que aí você pega as dicas que você tem durante o curso e já tenta colocar em prática, assim. Então ele é um curso, você tem um pouco de teoria, mas é muita coisa prática. Então ele é um curso para quem já quer aprender algo e colocar em prática. Legal.
Maravilha. E é difícil encontrar, né, Ivan, cursos que sejam focados em teacher trainers. Não são cursos fáceis de encontrar no mercado. Então, essa qualificação, vamos falar assim, inicial que Cambridge resolveu oferecer, eu achei uma iniciativa interessante. Uhum. Eu conheço outros cursos também, a International House oferece um, mas não é algo muito comum de se encontrar. Então, você está trabalhando com professores, tá, o que eu posso fazer para conseguir planejar sessões, melhores sessões que sejam mais eficientes, ou dar feedback de uma forma melhor. Então, eu acho, para quem tá nessa fase de não sei como fazer isso, eu quero melhorar, eu acho uma boa opção. Falando em International House, nós precisamos, em algum momento, criar um grupo de professores que possa ser acompanhado pelo Sérgio, pelo Du, e fazer um curso lá em Londres, né? Que lugar para se fazer um curso de um Celta da vida, ou um Train the Trainer, né? Ou mesmo uma outra qualificação, né? É uma coisa pra gente pensar. Sem aí. contar que para Londres não é nada ruim, né? Nada mal, né? Nada mal. Eu gostaria até de ser o guia do grupo. Viu? Se vocês fizerem, me contratem como guia que eu vou junto, viu? Eu gosto de Londres, vocês sabem disso. Uhum. Agora, Sérgio, você desenvolveu muitos cursos interessantes aí que são importantes no aperfeiçoamento para professores. Qual deles que você poderia citar que contribui para esse desenvolvimento, e o que você poderia comentar a respeito deles? Eu vou compartilhar então o que me dizem, o que falam para mim. Eu acho que de todos os cursos, eu tenho cursos que são mais focados nos exames, né? O C1 e o C2 Prep Course. Mas eu acho assim que tem um em particular que eu recebo feedback, assim, que o feedback é sempre muito positivo e todo semestre é constante, que é o Language Development for Teachers, que é um curso que eu fiz logo assim que eu terminei o módulo 3, o Delta. Eu resolvi fazer esse curso. É um curso de 20 horas. E a ideia desse curso é focar nas áreas de gramática, vocabulário e um pouco de fonologia. E, na verdade, quando eu fiz esse curso, eu pensei assim, o que eu gostaria de saber quando eu iniciei da aula mais de 20 anos atrás, o que seria interessante se eu já soubesse, como isso me ia ajudar na sala de aula. Então eu peguei todos aqueles aspectos que eu acho assim que são bem, sabe, tricky, bem complicados mesmo, que acabam pegando a gente na hora que a gente vai ensinar, principalmente em níveis um pouco mais avançados, B2, C1, e eu tentei criar esse curso para abranger todos esses aspectos dessas coisas que a gente tem um pouco mais de dificuldade na hora de ensinar. E por ele ter esse aspecto bem prático, é um dos cursos que eu recebo mais feedback positivo, assim, dos professores comentando como esse curso, né, ajudou na prática em sala de aula. E eles se sentem mais confortáveis agora também, dando aula para níveis mais avançados, ele dando com esses aspectos que a gente sofre, né, para aprender quando a gente começa. E é um curso, inclusive, que é sold out toda edição, né? Tem que fazer uma certa reserva, com antecedência, sempre, né? Ele vende bem rápido. É bom, né? É isso. Alguma coisa mais que vocês gostariam de falar sobre aperfeiçoamento? Alguma dica final que vocês gostariam de deixar? Eu gostaria de concluir com uma dica de que inclusive foi a professora Thaís, na nossa conversa com a professora Thaís, né, ela falou que quando você está aprendendo alguma coisa, você nunca consegue quantificar, né? Quanto que eu aprendi disso? Eu aprendi 30%, 60%, 80%, porque é um contínuo, né? Então eu acho que para quem é professor, quando a gente fala, embora possa soar clichê, né, que nós somos eternos aprendizes, eu acho que é isso mesmo. A gente vai continuar estudando sempre, não tem como falar, agora eu vou parar porque eu já sei tudo, porque nunca a gente vai saber tudo. E o legal é priorizar, né? Às vezes você olha, tem tanta coisa que eu sei, mas tem tanta coisa que eu ainda não sei. Então é legal priorizar. Eu sempre pergunto assim, os professores às vezes querem conversar, então eu quero melhorar. O que você gosta? Porque tem tanta coisa que a gente pode melhorar. Então se conseguir ter essa percepção de você saber que você vai continuar estudando sempre e o que você precisa melhorar para continuar, para definir, né, suas metas, seus objetivos, para que fique bem claro que você está fazendo progresso, né? E uma dica final muitos professores falam, no momento, eu queria ter o desenvolvimento profissional, mas no momento eu estou sem tempo ou sem dinheiro, né? E acho que se você assistir palestras ou ir no YouTube procurar algum dos tópicos que te interessa e ouvir algo a respeito, já faz parte do desenvolvimento profissional. Então, não há necessidade de não fazer nada por pensar, agora no momento está difícil para mim, está uma loucura, não tenho tempo, estou sem condições.
né? Hoje, com a internet, você ir no YouTube, você vai achar vários vídeos de áreas de interesse e Uhum. palestras, apesar da gente não parar para pensar, tem o tempo todo, né? Se a gente Uhum. procurar nas faculdades, você entra nos sites das faculdades, todas as faculdades elas publicam mensalmente as palestras que terão lá, né? E hoje quase todas são online. Então, aproveite cada momento para se desenvolver profissionalmente. Uma boa dica. E talvez, apenas talvez, porque cada um sabe da sua necessidade, talvez o fato de a pessoa falar eu não tenho dinheiro é exatamente porque não está se qualificando. Porque eu não conheço um professor bem qualificado que não tem condições de continuar se qualificando e de realizar seus sonhos. Uhum. Desde que seu sonho não seja comprar uma Ferrari, É. morar numa mansão em Dubai, porque aí já não é para professor também, né? Mas ter uma boa vida, uma ótima vida, um professor bem qualificado consegue fácil. Desde que deu valor a isso, né? Essa necessidade de continuar aprendendo, como o Sérgio falou, né? Ser um eterno aprendiz, né? Beleza, gente. Obrigado pelo esse Obrigado, Ivan. bate-papo e a gente Obrigado, se Ivan. fala mais.